Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazermos juntos o Evangelho no Lar. Então, vamos inicialmente fazer a leitura preparatória do livro Minuto de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino, a mensagem número 150. Quando der uma esmola, não anuncie a todos. Não saiba sua mão direita o que faz a esquerda. Ajude sem alarde, para não humilhar aquele a quem sua generosidade ajudou. Respeite o próximo e ajude sempre, mas em silêncio, porque o Pai, que vê no segredo, o recompensará muito mais do que o reconhecimento público que tiver em seus atos. Então, inicialmente, vamos fazer a nossa prece, elevar os nossos pensamentos ao Pai e agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui encarnados. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pelo teu Evangelho. Agradecer a espiritualidade amiga que está sempre junto de nós, nos auxiliando, vibrando por nós, nos intuindo. Pedimos que nos auxilie no estudo desta tarde, para que a lição que será lida, ela possa nos fortalecer, nos mostrar a direção, que ela seja compreendida na sua verdadeira essência. Obrigada por tudo, estejam sempre junto de nós, e que assim seja. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, do Evangelho segundo o Espiritismo. E item 14. Olha aqui. O item 14, nas instruções dos Espíritos, desprendimento dos bens terrenos. Vamos lá. Essa mensagem foi ditada pelo Espírito Lacordaire em Constantine, no ano de 1863. Certo? Então, venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar com desassombro pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Essa primeira parte é assim, muito importante. Nós nos devemos uns aos outros, de todos nós que estamos encarnados ou desencarnados, nós nos devemos uns aos outros. Então, a regeneração só será possível mediante a união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, ou seja, entre todos. Então, a regeneração só será possível mediante a união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados. Então, ele continua. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, ao aplicá-las todas as coisas materiais. Sede sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem mescla, ou seja, proporciona uma felicidade pura. Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil a ocultar-se? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganha uma fortuna, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai grande distância, tão grande quanto a que separa a prodigalidade excessiva da sorte da avareza, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer jamais, é que tudo vem de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso pobre corpo.
A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes que lhe restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor dos que não têm sequer o necessário. Um dos vossos amigos, aí ele dá um exemplo aqui. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazeis questão de restituí-la escrupulosamente, e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é um amigo celestial, é o que está nos emprestando, que lhe emprestou a riqueza. Ele não pede para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico, exigindo deste, porém, que por sua vez dê aos pobres, visto que são seus filhos tanto quanto ele. Ou seja, somos todos filhos, tanto o rico como o pobre, somos todos filhos de Deus. Né? Os bens que Deus vos confiou despertam nos vossos corações ardente e desvarada cobiça. Já pensaste quanto vos apegais imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Esqueceis que pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes? Quando usais somente em vosso proveito aquilo que vos foi confiado, que sois senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte, inflexível e inexorável, rasga o véu sob o qual vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo que vos favorecerá e que nesse momento enverga diante de vós a toga de juiz. Então, esse capítulo, esse item, ele é longo, certo? Mas assim, é aconselhável que todos nós façamos a leitura dele toda, porque é um belíssimo ensinamento, certo? Que já disse que foi ditado, é o item 14, ditado pelo Espírito Lacordaire, certo? Então, assim, mas assim, por aqui já dá para a gente compreender a lição, certo? Então, assim, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon como sendo a divindade. Então, essa lição vem nos alertar para quê? Que a gente tenha um cuidado, para que a gente não transforme a riqueza em uma divindade, em um Deus. Porque às vezes a gente deixa de estar ao lado dos nossos familiares, de estar ao lado dos nossos filhos, né? Para passar o tempo todo, ou a maior parte do tempo, tentando angariar bens materiais. Né? Quer dizer, não é ruim que a gente faça, adquira esses bens materiais, mas que haja um equilíbrio, que a gente tente pelo menos dispensar um tempo também para os nossos familiares, um tempo para nós mesmos, né? Para a gente sempre estar estudando, se espiritualizando. O problema é quando a gente tenta só adquirir esses bens materiais e tenta usar só em benefício próprio. Que a gente use, e que a gente saiba que essa mensagem do que o Espírito Lacordaire trouxe para a gente é que é isso, que mesmo que seja por herança ou com o nosso suor adquirindo essa riqueza, mesmo independente de como nós adquirimos essa riqueza, a gente saiba, a gente tenha consciência que ela não nos pertence. Se nós estamos de posse dessa riqueza, como ele disse aqui, nós somos ministros da caridade. Nós assim, precisamos distribuir de alguma forma essa riqueza e não utilizá-la só em benefício próprio. Certo? Não importa que se foi adquirida ou se foi herança, mas assim, que nós devemos ficar atentos, porque depois nós vamos ter que prestar contas desse empréstimo que o nosso Pai nos confiou, né? Porque assim, se nós estamos de posse dessa riqueza, nós devemos ficar atentos, porque é uma prova difícil, ela faz despertar em nós sentimentos que nós precisamos tratar,
orgulho, egoísmo, vaidade. Então, precisamos ficar atentos e analisar de que forma que nós vamos dividir essa riqueza. Não que a gente fique sem ela, sem nada. Né? Não significa que a gente deve ser pobre, nos livrar da riqueza. Não. Se nos foi confiado a riqueza, é porque nós somos incumbidos de distribuir ela. Agora, sim, para ajudar na lição, eu gosto muito, porque ela traz para o contexto do livro Vivendo o Evangelho, ditado pelo espírito André Luiz, psicografia de Badu e Filho. Então, ela traz essa lição, referente a essa mesma lição. Ele nos auxilia de que forma que a gente pode pôr em prática esse ensinamento, de que forma que a gente pode distribuir essa riqueza, né? Então, vamos lá. Referente a essa mesma lição, certo? Então, a riqueza não é privilégio. Então, já diz, não é não foi Deus que gosta mais daquele e deu a riqueza para ele. Não, se ele está de posse da riqueza, é para justamente beneficiar aqueles que estão à nossa volta, ou aqueles que estão precisando, beneficiar os pobres. Então, vamos ver. A riqueza não é privilégio, é empréstimo divino por tempo determinado. Ou seja, Deus dá e quando ele for ele quiser, ele pode também retirar, porque não nos pertence. Então, é empréstimo divino por tempo determinado, submetido a cláusulas de direitos e obrigações. Então, direitos e obrigações. Direito à moradia requintada, obrigação com desabrigado. Então, se nós temos uma moradia requintada, que a gente fique atento àqueles que não têm, que estão desabrigados. Direito a expandir a empresa, obrigação com funcionário. Direito de lucrar no negócio, obrigação com desamparado. Direito à vida confortável, obrigação com a beneficência. Direito de usufruir os bens, obrigação de auxiliar o próximo. Direito à mesa farta e variada, obrigação de socorrer o faminto. Direito de aumentar o patrimônio, obrigação de diminuir a miséria. Direito a guarda-roupa da moda, obrigação de vestir o maltrapilho. Direito ao estudo mais completo, obrigação com o estudante pobre. Direito ao melhor tratamento de saúde, obrigação com doentes sem recursos. É claro que aquele que possui o tesouro material vai atender ao seu bem-estar. Contudo, tem igualmente compromisso com o bem-estar do próximo, ou seja, é compromisso. Deus permite o direito à riqueza, mas espera de cada rico a obrigação da solidariedade. Então, assim, que a gente fique atento para que a gente, a riqueza que a gente tenha, né, o que a gente possa aprender a distribuir com aquele mais necessitado, que a gente tenha o olhar para a gente, para a nossa família, mas que a gente também tenha o olhar para o outro. Ou seja, é a caridade que se precisa, que é necessária que a gente ponha em prática. Então, assim, a gente agradece por essa lição, que é o Evangelho que nos mostra o caminho que nós devemos seguir, que a gente, no esforço de sempre nos melhorar, que a gente sabe que a gente está aqui na Terra para nos aperfeiçoarmos, a gente reflita sobre essa lição e no esforço que a gente possa pôr em prática. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao nosso Pai, agradecendo a Jesus por essa lição, agradecendo a espiritualidade amiga. E assim, nesse momento, como estamos assim todos reunidos, eu sempre gosto de falar sobre isso, de que a gente está vibrando sentimentos bons, né? Amor, união, harmonia, esperança, né? Que essas nossas vibrações, a espiritualidade possa levar até aqueles que estão passando por momentos aflitivos. Que o nosso Pai nos abençoe a todos, encarnados ou desencarnados, que haja muita paz, muita harmonia em todos os lares. E assim nós, fortalecidos com a lição do Evangelho de Jesus, obrigada, Jesus, pelos teus ensinamentos, obrigada pelo teu amor,
fortalecido, nós estamos encerrando o nosso Evangelho no Lar, e que a nossa Mãe Maria nos abençoe a todos com o seu amor de mãe que todos nós necessitamos. Graças nós damos a todos por tudo, e que assim seja.